Muito boa tarde, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Gente, perdão, eu deixei o cachorro fechado lá fora, eu vi a sacola se mexendo, fiquei até assustada. Era ele tentando entrar, mas tive que cancelar a live para abrir de novo, amém? Vamos ter uma palavra de oração, né? Entrar em oração por todas as pessoas que precisam de um socorro urgente do Senhor, porque o Senhor declara que Ele é um socorro bem presente na angústia, na tribulação, pelo que o Senhor não nos deixa temer mal algum, amém? Porque Ele é o nosso pastor e nada do que nós precisamos vai nos faltar, e o Senhor sabe muito bem do que nós precisamos. Perdão para a irmã Genir e a irmã Maria Nilza Colim, que já entraram. Eu tive que cancelar a live porque o cachorro estava lá fora puxando a sacola. Eu deixei ele lá fora, amém? Santo e eterno Deus, nós te louvamos, bendizemos o teu nome que é maravilhoso. Senhor, queremos te agradecer por mais um dia de vida, porque misericórdias novinhas vieram na nossa vida nesta manhã. Elas são a causa de nós não sermos consumidos, são novas, não têm fim, são de geração em geração, de eternidade a eternidade, Senhor. Na ida, lembra-te que Tu és um Deus piedoso, misericordioso e bondoso. Senhor, nós queremos colocar os enfermos na palma da Tua mão, te pedir as Tuas misericórdias pela vida de cada um, pela minha vida. Senhor, ó Deus, por todos aqueles que precisam, Senhor, de uma intervenção sobrenatural. Te pedimos, Senhor, pelo seu Ademir, pela Alexandra, Senhor, ó Deus, pelo irmão Isaías, irmã Maria Nilza Colim, irmã Genir, pelo irmão Glauco, irmã Cris, pela Marilene, o coração dela, Senhor, e por todos que entrarem na live, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a nossa saúde, porque a Tua palavra declara que o pão da saúde é porção dos filhos. A Tua palavra também declara que o Senhor já tomou e carregou todas as dores e enfermidades pelas Suas machucaduras. Senhor, nós já fomos curados e nós tomamos posse. A Tua palavra declara, assim como o homem se vê, assim ele é. E nós nos enxergamos, Senhor, curados, porque assim como Jesus é, nós também somos. E nós declaramos e profetizamos, tem algum órgão teu, pâncreas, fígado, que precisa de uma intervenção, declara, Jesus é a ressurreição e a vida do meu pâncreas. Jesus é a ressurreição e a vida da minha memória. Jesus é a ressurreição e a vida do meu coração, do meu fígado, dos meus rins. Declara aí, toma posse. Se nós falarmos, determinarmos, imaginarmos alguma coisa e determinarmos, aquilo virá à existência. Em nome de Jesus, nós nos vemos saudáveis, abençoados, benditos do Senhor aqui na terra. Senhor, a Tua palavra declara, digo fraco, eu sou forte. Porque eu sempre me lembro, Senhor, ó Deus, que quando Davi perdeu todas as suas forças, ele se reanimou no Senhor. E nós viemos a Ti deixar todo o nosso fardo nesta tarde. Nos reanimamos e nos renovamos no Senhor. Continua, Senhor, fazendo obra na vida do irmão Ademir. Obrigada porque ele está em casa. Senhor, sê com ele em todo o tratamento, dando vitória, dando a Tua ajuda, o Teu socorro, a Tua cura. Senhor, nós Te pedimos também pela Alexandra, Senhor, que o Senhor cancele todo efeito colateral, Senhor, ó Deus, da quimioterapia, o irmão Isaías também. Senhor, abençoa, Senhor, a minha vizinha, a vista dela, abençoa a Loredana, a saúde dela, abençoa, Senhor, do alto da cabeça até a planta dos pés. Obrigada, Senhor, pela vida da irmã Maria Nilza Colim, que já completou 80 anos. Senhor, desfaz todo o mal, dá saúde para a Tua serva, Senhor. O que mais nós precisamos depois do Senhor é de saúde. E nós Te pedimos, manifesta a glória do Calvário, que todinho o Teu corpo foi ferido, foi moído, para que nós fôssemos curados. E nós tomamos posse dessa cura. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa a nossa família com salvação, com cura, com libertação. O Senhor sabe, ó Deus, que inimigo tem feito, ó Deus, porque ele não tem pressa. Senhor, livra os nossos queridos dos vícios, livra, Senhor, de toda malignidade. Senhor, livra do engano do mundo, dá uma revelação do que é a vida eterna.
Senhor, dá uma revelação da tua palavra, provoca fome e sede no coração de cada um, da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Abençoa, Senhor, ó Deus, a nossa nação. Traz salvação nesta nação, aviva as igrejas. Senhor, desperta os jovens, Senhor, tira do mundanismo. Senhor, às vezes a gente fica tão triste que vê os bares tão cheios e as igrejas tão vazias. Tem misericórdia, meu Pai. Ó Deus, abençoa Israel com a tua salvação, Senhor. Entra com teu socorro, que os judeus vejam, Senhor, que o Senhor não se esqueceu deles, que o Senhor os ama. Nós abençoamos Israel, nós abençoamos Jerusalém, a cidade do grande rei. Nós abençoamos, Pai, ó Deus, todo aquele que é pobre, necessitado, aquele que está clamando por um socorro numa UTI, aquele que está clamando por socorro num asilo, aquele que está clamando por socorro, Senhor, ó Deus, no leito da enfermidade, socorre e ajuda, porque, Senhor, o Senhor é um ajudador de quem não tem quem o ajude. O Senhor é o ajudador daquele que está passando por lutas e problemas maiores que ele possa suportar. Senhor, traz o escape, porque o choro pode durar uma noite, mas nós declaramos e profetizamos que vai brilhar o sol da justiça, porque o Senhor é a nossa justiça. Em nome de Jesus nós te pedimos, nós clamamos, Pai. Nós, Senhor, decretamos e declaramos a tua bênção que enriquece, não acrescenta dores. Nós temos crido no Senhor e cremos que nós e a nossa casa seremos salvos, Senhor. Nós cremos que o Senhor há de suprir em Cristo a cada uma das necessidades. Atenta para as necessidades do teu povo e vem nos socorrer, porque o Senhor é o nosso Rei, o Senhor é a rocha da nossa salvação, o Senhor é o lugar onde nós nos escondemos e estamos abrigados do maligno. Em nome de Jesus, amém, amém. Boa tarde, irmã Maria Nilson Colinha, paz do Senhor. A irmã Genir também entrou, mas o cachorrinho ficou preso lá fora e eu deixei uma fresta e tem uma sacola pendurada, ele começou a puxar a sacola. Aí eu tive que parar a live e socorreu, senão ele não ia dar sossego, né? Então, o cuidado de Deus para com os pobres, né? Davi queixa-se da traição de seus inimigos e busca o socorro de Deus, né? As dificuldades não mudam, né? Muda só as pessoas, o tempo, mas as lutas debaixo do sol são todas iguais e Deus conhece todas elas, né? Então, existe um rico que é orgulhoso, existe um pobre que é orgulhoso, existe um rico que é humilde, existe um pobre que é humilde, né? E existem vários tipos de pobre, né? Aquele que é rico, é pobre, mas que é humilde porque declara que necessita de Deus. Sem Deus nós não somos nada, não podemos nada, né? Nem levantar da cama, só basta Deus tirar a nossa respiração, acabou tudo, né? A nossa vida está escondida em Deus, em Cristo Jesus, amém? Então, o que acontece no Salmo 41? Tem muitas bênçãos, né? Para quem ajuda, quem socorre o pobre. Porque socorrer o pobre... Boa tarde, irmã Genir, querida. Porque socorrer o pobre e o necessitado é uma ordem de Deus. Deus fala que aquele que dá ao pobre empresta para Deus. Então, olha só no Salmo 41, quantas bem-aventuranças, né? Bem-aventurado quer dizer feliz. É fácil ajudar alguém de casa, mas é difícil as pessoas ajudarem, talvez uma pessoa que ela não conheça, né? Mas que está precisando, às vezes precisa de comida, às vezes precisa de roupa, né? Então, bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. Olha só, feliz aquele que atende ao pobre, porque Deus promete livrar no dia do mal. Olha só as bênçãos, o Senhor livrará e conservará em vida. Deus não deixa morrer aquele que cuida do pobre, do necessitado. Será abençoado na terra, olha só. E tu não entregarás a vontade dos seus inimigos. Deus não deixa que a pessoa que ajuda o pobre seja entregue à vontade dos inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Quer dizer, Deus vai cuidar dele
para que ele saia daquele leito de enfermidade. Tu renovas a sua cama na doença, né? Então, às vezes eu sinto a cama fofinha, eu falo assim, acho que hoje eu fiz alguma boa ação. Porque a cama tá tão gostosa para dormir, tem dia que não tá, né? Então, Deus tem cuidado especial dos fracos, dos indefesos, das crianças, do pobre, do necessitado e da viúva, né? E Deus também abençoa justamente aquele que ajuda o pobre e o necessitado, né? Então, do verso 1 ao 3, né? Bem-aventurado aquele que atende ao pobre, o Senhor livrará no dia do mal, o Senhor livrará, conservará em vida, será abençoado na terra. E tu não entregarás a vontade dos seus inimigos, o Senhor o sustentará no leito da enfermidade, tu renovas a sua cama na doença, né? Então, o que acontece? Do verso 1 ao 3, mostra um coração que é misericordioso, um coração parecido com o coração de Jesus, né? E amar ao pobre, amar o próximo é o segundo mandamento, né? Então, bem-aventurados porque alcançarão misericórdia. Aquele que semeia misericórdia é não tratar as pessoas segundo o que elas merecem, né? Assim como Deus não nos trata, ele fala que ontem, à tardezinha, ele derramou misericórdias novinhas sobre a nossa vida. Essas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, elas são novas a cada manhã. Ontem, depois das 6 da tarde, era uma nova manhã, elas não têm fim, elas são de geração em geração, né? Então, se nós tivermos a compaixão de Deus no nosso coração pelos necessitados, nós podemos orar com confiança para Deus para nos livrar nas dificuldades. Olha que bênção, né? E nós podemos pedir, Senhor, guarda-nos de todo mal. Senhor, abençoa a nossa vida e em consequência até a nossa família abençoada, né? Deus aniquila o poder de Satanás e dos nossos inimigos. Senhor, aniquila o poder da enfermidade nesta tarde. Aniquila o poder dos invejosos, daqueles que querem o nosso mal, em nome de Jesus. E nos dispensar a sua presença, né? Deus promete estar com aquele que cuida do pobre, do necessitado e da viúva. E cura quando estivermos enfermos. O Senhor, se nós semearmos bondade, nós vamos colher bondade. Se nós semearmos misericórdia, nós vamos colher misericórdia, né? Em Provérbios 14, 21, fala assim: o que despreza ao seu companheiro peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado, né? É feliz aquele que tem compaixão no coração, que o coração não tem ódio, não tem mágoa, não tem ressentimento, mas ele tem o coração ocupado com compaixão. Jesus vem das ovelhas que não tinham pastor, né? O espírito dele se condoeu, ele teve compaixão, ele teve aquela dor no espírito de amor, de compaixão por aqueles que não tinham quem cuidasse deles. Em Isaías 11:4 fala assim: mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra, né? Graças a Deus ganhei um celularzinho novo da minha filha. Glórias a Deus, porque aquele outro tava uma perturbação. Glória a Deus, esse é consagrado à obra do Senhor, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém? O Senhor fala: deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Se deleita agora, pensa alguma coisa que você está precisando e se deleita no Senhor. E Ele fala que Ele vai conceder, né? O que deseja o teu coração, amém? Lá em Deuteronômio 15:7, fala assim: quando entre ti tiver algum pobre de teus irmãos em alguma das tuas portas, na terra que o Senhor teu Deus te dá, não endureças o teu coração, nem fecharás a tua mão ao teu irmão que for pobre. Isso a gente vê bem no livro de Ruth, né? Noemi e Elimeleque,
eles empobreceram na terra de Belém, na terra do pão. Olha só que disparate, né? A terra, por causa do pecado do povo, sempre que o povo peca, vem alguma maldição e até os que não têm culpa sofrem, né? Infelizmente, eles empobreceram e aí eles foram para Moabe, né? Lá os filhos deles se casaram e no fim morreu Elimeleque, morreram os 2 filhos e uma nora foi embora, mas Ruth ficou com Noemi, né? E aí o que acontece quando elas voltaram para Belém? Elas podiam, né? Ruth podia rabiscar na plantação de algum parente rico. E Boaz viu o coração de Ruth, que ela era uma mulher diferenciada, que ela era uma mulher virtuosa, que ela estava cuidando da sogra. Todo mundo fala mal de sogra, né? Mas tem sogra boa e sogra ruim, tem nora boa e nora ruim, né? Não é verdade? Eu, pelo menos, eu agradava muito minha sogra, ela gostava muito de mim e eu gostava muito dela, né? Quando eu ia lá, eu levava ela para passear, eu agradava, porque eu sabia, né? Ela era a mãe do meu marido, ela cuidou do meu marido para mim. Agora chegou a vez de eu cuidar dela e glória a Deus que eu tenho uma nora muito boa também, né? Então, fala assim, ó, quando dentre ti houver algum pobre dos teus irmãos em alguma das tuas portas na terra que o Senhor teu Deus te dá, não endureças o teu coração, nem fecharás a tua mão ao irmão que for pobre. Antes lhe abrirás de toda a tua mão e livremente lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade, né? Se tiver alguém pobre passando fome, não adianta falar vai e volta outro dia, tendo você alguma coisa para ajudar, né? Livremente darás e que o teu coração não seja maligno quando lhe deres, pois por esta causa te abençoará o teu Deus em toda a tua obra e em tudo que puseres a tua mão. Olha a bênção, né? Porque aquele que dá ao pobre empresta para Deus. Nós fazemos um depósito, quando nós vamos ajudando o pobre, nós estamos emprestando para o Senhor e vai chegar uma hora que nós também vamos necessitar e nós vamos ter um depósito. Eu lembro de Dorcas, né? Dorcas faleceu e aí o que acontece? Foram chamar os discípulos, foram chamar Pedro para orar, né? E começaram a falar, mostrar todas as obras que ela tinha costurado, que ela tinha ajudado o pobre. Então, o que acontece? Deus ressuscitou ela através da vida de Pedro. Outro também era Jairo, né? Eles falavam, é digno, ele foi implorar, pedir para ressuscitar a filha, né? E aí o que acontece? Ele amava o povo, ele tinha ajudado a construir o templo, ele também tinha um depósito, né? Quando nós temos um depósito diante de Deus, chega uma hora que nós necessitamos. Eu não sei direito, o centurião também, né? Acho que era o centurião que tinha um depósito, que amava o povo e ajudou a construir o templo. Depois eu vou dar uma pesquisada, né? Porque na hora assim a gente fica meio... Mas eu sei que um dos dois, ele tinha ajudado a construir o templo e amava o povo. Tinha um depósito, um cofre. É a mesma coisa quando você pega, vai pondo moedinha no cofre. Chega uma hora que você quer comprar uma coisa maior, você tem um depósito guardado. E assim, quando nós emprestamos para o Senhor, chega uma hora que a gente precisa de uma bênção maior. Aí a gente pode pedir e falar, Senhor, eu tenho um depósito diante de ti. Assim como o rei Ezequias também. Ele falou assim, Senhor, eu andei diante de ti, né? Eu andei em humildade, eu te servi. Eu fui fiel ao Senhor. E Jesus acrescentou 15 anos de vida para ele, glória a Deus, né? Então, o que acontece? Olha as bênçãos de quem cuida do pobre e do necessitado. O rei que julga os pobres conforme a verdade, firmará o seu trono. Olha, quando uma pessoa julga um pobre, não faz acepção. Ah, porque fulano é rico, porque fulano tem diploma. Não, julga com justiça igual por todos, né? Então ele vai firmar o trono dele vai ficar firme porque ele praticou justiça para com o pobre. Em Levítico 19:10 fala, semelhantemente não rabiscarás a tua vinha,
nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-los aos pobres, eu sou o Senhor vosso Deus, né? E foi o que Boaz fez, ele falou para os empregados dele, tudo que caía, às vezes a pessoa ia colher uma coisa, caía no chão, era para deixar. Às vezes dava uma ventania e caía um monte de coisa, não era para recolher, era só para deixar para os pobres e para os necessitados, porque até o vento, Deus trabalha em favor daquele que nele espera, amém? Glórias a Deus. Em 1 Samuel 2,8 fala, levanta o pobre do pó, desde o esterco, exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, né? Herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e ele assentou sobre eles o mundo. Tudo pertence a Deus, não pertence a nós, né? Nós não temos nada que nós não tenhamos recebido do nosso Deus, né? Porque se Deus não der, nós não temos nada, né? Nem a vida. O pai e a mãe deram o corpo, mas o sopro de vida veio do nosso Deus, né? Aí em Salmo 34:6 fala assim, clamou este pobre, o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim, tu és o meu auxílio e o meu libertador. Fala aí, Senhor, não te detenhas nessa situação. Se eu tenho algum depósito, Senhor, eu estou precisando desse depósito hoje, para que o Senhor entre com socorro e providência nessa situação, em nome de Jesus. Quem estava falando que é pobre, necessitado, era o rei Davi. Ele era humilde, ele sabia, olha, Davi, ele cuidava de ovelhas, né? Ele fedia a ovelha. Foi Deus que fez ele chegar rei. Foi Deus que deu riqueza, deu honra, né? Deu sabedoria. Foi Deus que fez tudo. Porque quando Deus promete alguma coisa que é impossível para nós, é só Deus na causa, né? Então, Provérbios 13:7 fala, quem se faça rico tendo coisa nenhuma. Às vezes a pessoa só tem dinheiro, não tem mais nada, né? E há quem se faça pobre tendo grande riqueza. Às vezes a pessoa é pobre, mas se nós temos Deus, nós temos tudo, amém? Com Deus nós temos tudo. Em Provérbios 19:1 fala, é melhor o pobre que anda na sua sinceridade do que o perverso de lábios de tolo. Aquele que se gaba de um monte de coisa e não tem nada, né? Da noite para o dia pode ficar sem nada. Tudo é do Senhor, pelo Senhor e para o Senhor, né? Em Provérbios 22:2 fala, o rico e o pobre se encontram, a ambos fez o Senhor, amém? Então... Daniel 4:27, portanto, ó rei, aceita o meu conselho, desfaz os teus pecados pela tua justiça e as tuas iniquidades usando de misericórdia com os pobres e talvez prolongue a tua tranquilidade, amém? Então, quando nós fazemos justiça àquele que é pobre, o nosso coração recebe tranquilidade. Mateus 11:5, aos pobres, aos humildes é pregado o evangelho, né? Porque a pessoa às vezes é rica, ela tem carro, ela tem dinheiro, ela viaja, ela acha que não precisa de Deus, né? Mas existe o rico humilde, o pobre humilde, o rico orgulhoso e o pobre orgulhoso, como eu falei, né? Aí em Mateus 19, o jovem rico foi falar com Jesus, né? Aí Jesus falou, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Porque Jesus viu o coração dele, que o coração dele estava preso na riqueza, né? Aquela riqueza impedia ele de entrar no reino de Deus, porque às vezes o Deus da pessoa é o dinheiro, né? E o amor ao dinheiro é a raiz dos males, né? Em Lucas 4:18, Jesus declara, o Espírito do Senhor Jeová, o Espírito do Pai está sobre mim, pelo que me chamou para evangelizar os pobres, né, de espírito, aqueles que são humildes, aqueles que reconhecem que precisam de um Salvador e o único é Jesus, né? Então em Lucas 6:20 fala, levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia, bem-aventurados vós os pobres, porque de vocês, boa tarde Raimunda, bem-vinda querida, de vocês é o reino de Deus, né? Então os humildes de espírito, né? Aquele que é humilde, que reconhece que sem Deus ele não é nada.
Lucas 4,13, mas quando fizeres convite, chama os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. Quando a pessoa faz uma festa, geralmente ela convida os parentes, os amigos, mas Jesus se agrada quando nós convidamos aqueles que não têm o que comer, né? E dificilmente, hoje, infelizmente, nós vivemos um tempo que é difícil colocar dentro da nossa casa pessoas que nós não conhecemos, né? Mas quanto a gente puder, quanto tiver em nós, fazer o bem que nós possamos fazer, amém? Depois em 2 Coríntios 6,10 fala, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Né? Ainda que as pessoas pensem que nós estamos contristados, que nós somos pobres, né? Mas nós enriquecemos as pessoas com as palavras daquele que aceita, né? Daquele que não quer só ouvir o que ele quer, o que agrada o ouvido. Porque a palavra declara que nos últimos tempos haverá comichões, as pessoas vão só querer ouvir o que elas querem, né? Em 2 Coríntios 8:9 fala, porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, Jesus sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza nós enriquecêssemos. Jesus largou todinha a glória dele por amor a nós, né? Ele se fez pobre por amor a nós, para que nós um dia herdássemos todinho que ele tem preparado lá no céu juntamente com Jesus. Gálatas 2:10, recomendando-nos somente que vos lembrasse dos pobres, o que também procurai, né? Lembrar e ajudar, fazer com diligência. Tiago 2:5, ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres do mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam, né? Deus chamou aquele que não tem nada, aquele que já tem muita riqueza. Eu lembrei da parábola do rico e do pobre, né? Que o rico comia regaladamente e o coitado do pobre, né? De Lázaro, comia as migalhas. Nem para se dignar de dar um prato de comida, dar roupa, né? Porque quando a gente tem muito é porque Deus dá para a gente repartir, mas as pessoas só querem ouvir o que elas gostam, né? Quando tá falando, ser abençoado, receba, né? As pessoas olham só para o próprio umbigo, mas quando nós tiramos os olhos do nosso umbigo e olhamos para aquele que é mais necessitado, repartimos. Como é gostoso, como eu amo repartir o que eu tenho, como eu amo repartir um abraço, um amor. Eu amo, Deus pôs misericórdia, mas não sou eu que mereço, não sou eu que tinha. Foi Jesus que colocou essa compaixão e esse amor. E Jesus ama as pessoas através da nossa vida. Jesus socorre as pessoas através da nossa vida. Jesus, ele gosta de repartir, que nós repartamos, porque quando nós tiramos o velho, às vezes coisas até boas, eu não gosto de dar nem coisa estragada, nem rasgada, né? Quando nós repartimos, quando nós damos, eu tenho muito essa experiência. Às vezes eu dou tão pouquinho e recebo tanto do meu Senhor, amém? Louvado, esse é um segredo espiritual. É sábio quem ouve, quem entende e quem acolhe, né? Porque a palavra está aí, as bênçãos estão aí, ouve quem quer e usufrui quem é sábio, amém? Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Jesus, porque o Senhor sempre olhava para aqueles que são necessitados, aqueles que são pobres, humildes, mansos de coração. E nós queremos, Senhor, ser como Davi, ainda que um dia nós venhamos a enriquecer, nós vamos sempre saber que nós somos, Senhor, pobres e necessitados de Ti. Cada dia mais, Senhor, nós precisamos mais do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia. Abençoa, Senhor, a cada vida, cuida de cada vida. Senhor, ó Deus, ajuda-nos a ter um coração igual ao Teu, um coração bondoso, misericordioso, perdoador, ajudador, porque nós queremos a cada dia parecer mais contigo em cada situação e circunstância, em nome de Jesus, amém. Quem ouve a palavra é sábio, quem não ouve, né, perdeu a bênção. Fica na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, amém?